Vamos falar sobre dinheiro e sobre Bitcoin. Dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo precisa, o mundo gira em torno disso. Não tem muita gente que sabe, que entende direito o que é dinheiro, né? Por que que dinheiro é o que é, de onde que ele veio, a linha histórica, como que ele se transformou no que ele é hoje, o que ele era antigamente, né? Então vamos falar sobre isso, que eu aprendi sobre isso tem um tempo e eu quero reforçar mais na minha cabeça e com isso também passar um pouco mais para alguém que não saiba ou que não tem muita noção de como que funcionou e como que funciona. O que que é o dinheiro? Ele é uma unidade de conta onde você faz contas matemáticas. Ele é uma reserva de valor onde você pode guardar ali aquilo que você pode usar depois. E ele é uma unidade de troca, onde você pode trocar o seu dinheiro por alguma outra coisa, certo? Qual que foi a história do dinheiro, né? Como que ele começou? Ele começou como uma troca. Você trocava itens, trocava, por exemplo, uma maçã por uma cenoura. O problema dessa troca, que era antigamente era o escambo, né? O problema disso é que você não tinha como calcular muito bem. Você não sabe se o valor de uma cenoura é o mesmo de uma maçã ou se precisaria ser duas cenouras, porque você não sabe qual é a dificuldade de ter nascido aquela cenoura, qual é a dificuldade de ter nascido aquela maçã, quanto tempo demorou, quantas nasceram naquele pé. Então, para você conseguir trocar, você não tinha um cálculo muito bem certo de saber se você está saindo perdendo, né? De você dar uma cenoura e ganhar uma maçã, quem é que está perdendo nessa situação, quem é que está ganhando. Então, tinha o problema da troca, era o cálculo, você não conseguia calcular. E o que que veio para solucionar o problema do cálculo? Passou por um bom processo, né? Virou café, açúcar, sal, e aí passou um bom tempo e virou o ouro. Começaram a usar o ouro como moeda ou como barra de ouro mesmo. Ela solucionava o problema do cálculo, você conseguia calcular bem, só que o problema do ouro puro em si é que ele era muito pesado, então para você transportar grandes quantidades de dinheiro era um problema grande isso, porque era muito difícil de você conseguir transportar. E um outro problema era, como é que você ia fazer para pagar centavos, por exemplo? Se você vai comprar, você tem ouro e aí você quer comprar uma simples maçã. Como é que você vai pagar centavos por aquela maçã? Você vai tirar uma lasca do ouro? Não faz sentido, né? Então esse era o problema, ele era pesado, era difícil de transportar grandes quantidades de dinheiro, de ouro, né? E era difícil de você calcular centavos, calcular pequenas quantidades. E um outro problema que veio com o ouro também era a falsificação, porque eles usavam moedas de ouro, né? Para eles conseguirem aumentar a quantidade de moedas deles, eles começaram a falsificar. Por que que o ouro tinha valor? Porque era difícil de você conseguir ele. Você tinha que gastar muito tempo, muita força minerando, tinha que contratar pessoas ou máquinas para você conseguir aquele dinheiro, aquele ouro, né? Então ele tinha um valor por isso, porque era difícil conquistar aquilo. Então ele tinha um valor. Valor é isso. É diferente de preço. Um livro, por exemplo. Imagina que tem um livro que ele te ensina a ganhar muito dinheiro. E aí ele é vendido pelo preço de R$10. Se você vai ganhar muito dinheiro, o valor do livro é muito alto, porque você vai ter uma recompensa, você vai ter o conhecimento que vai te proporcionar coisas muito boas. Então o valor do livro é muito alto, só que o preço do livro é baixo porque é R$10, entendeu? Então tem essa diferença entre preço e valor. Então o valor do ouro era alto, porque era muito difícil de conquistar. Então ele tinha um grande valor. Para as pessoas conseguirem ter mais desse dinheiro, desse ouro, sem ter que gastar tanto esforço, eles misturavam com outros metais que eram muito mais fáceis de encontrar. Então eles misturavam ouro com outros metais e aí o ouro não era 100% puro. Era ouro com mais outras coisas. O valor mesmo, a dificuldade para conquistar aquilo ficou muito menor. E o preço continuou o mesmo, entendeu? Enquanto as pessoas não sabiam que era falso, né? Lógico. E aí depois foi mudando, e aí virou ouro, prata e bronze, e foi mudando, né? Os problemas do ouro era o quê? Que era pesado, que não tinha como calcular miúdos, né? Pouquinhos, centavos, tinha falsificação. E aí depois o que que veio? Veio o papel moeda. O problema do papel moeda
Ele resolveu os problemas do peso, né? Porque papel é bem leve e moeda era bem misturado, então o ouro é muito pesado. Então quando era muito misturado as moedas, ela tinha o cálculo dos centavos, tinha o cálculo de pouquinho de R$1, sequências, né? De preço, e aí tinha esse cálculo, beleza. E era mais leve, porque não era ouro, e papel também é muito leve, então beleza. Resolveu esse problema do peso, resolveu o problema dos centavos. Não era mais falsificado, porque ele tinha um selo do governo, né? Tem a foto e tem a... que você olha lá no sol e ele é original, beleza. Não era mais falsificado, mas agora ele se transformou em uma outra palavra que provavelmente a maioria das pessoas não conhece, que é fiduciário. O que fiduciário significa? Que ele é baseado completamente em fé. Pelo fato do governo ter carimbado aquilo ali e ter feito aquilo ali como válido, como confiável, as pessoas confiam naquele papel porque o governo carimbou, porque o governo fala que aquilo é verdadeiro. Então ele é baseado só na palavra do governo, ele é baseado em fé. Você acredita que aquilo vale alguma coisa e por isso vale. Antigamente, o governo, ele para conseguir imprimir dinheiro, para conseguir criar dinheiro, ele precisava ter uma reserva de ouro dentro dos bancos deles. Então, de acordo com a quantidade, com o peso em ouro que ele tinha guardado nas reservas deles, eles podiam imprimir dinheiro. Então o dinheiro tinha um valor atrelado, amarrado ao ouro. A quantidade de ouro que tinha, ele podia imprimir aquela certa quantidade de dinheiro. Em algum momento, um governo, eu acho que foi dos Estados Unidos, tirou esse negócio do ouro. Não era mais atrelado ao ouro. Você podia imprimir quanto você quisesse, os governos podiam imprimir quanto ele quisesse, e o valor ia ser atrelado basicamente em fé. Você ia acreditar que o dinheiro vale alguma coisa e a partir dali ele ia valer alguma coisa. Resolveu muitas coisas, resolveu o peso, resolveu os centavos, beleza. Só que é baseado em fé, não tem valor, não tem nenhuma dificuldade para você conquistar aquilo. E qual que é o problema disso? Pensa comigo, o valor do ouro era atrelado à dificuldade de conquistar aquilo, certo? O valor do dinheiro é baseado em nada, ele não tem valor nenhum. É um papel que é impresso lá, passa por uma máquina que só o governo pode fazer e ele tem aquele preço por causa que o governo está falando que tem aquele preço. Então você trabalha, você passa o seu mês, o seu ano inteiro trabalhando, se matando para ganhar um salário mínimo, para ganhar um salário normalzinho, para ganhar aquele dinheiro para você sobreviver e não para você viver, sendo que esse seu esforço todo está sendo recompensado por uma coisa que ele está imprimindo do nada, que ele está criando sem nenhum valor. O único valor que tem é a confiança que o governo passa. E que confiança é essa que o governo... Bom, não vou entrar nisso, mas você está entendendo, né? Você trabalha por uma coisa que o governo imprime do nada. E outro problema, você trabalha e ainda paga imposto por esse dinheiro que ele imprime do nada. Você tá entendendo quão ridículo é isso? E qual é o problema das pessoas não entenderem e não conhecerem a história e como funciona o dinheiro? Porque é uma coisa que não faz muito sentido, é ridículo mesmo. E aí o que tá mudando agora? Atualmente, virou tudo digital, você tem um cartão, não é nem mais o papel, eles não têm nem mais a dificuldade de pegar o papel, de passar pela máquina e de imprimir esse dinheiro. Tá completamente digital, então é só um número que tá na sua tela. Você tem a impressão de que aquilo ali é dinheiro, que aquilo ali tem um valor, que você tem os seus R$1.000 na sua conta, só que a cada ano que passa a inflação sobe, os R$1.000 que você tinha, que você conseguia comprar uma coisa, você não compra mais metade daquela coisa, então o dinheiro cai, você paga imposto por uma coisa que os caras criam do nada, você tá entendendo? É revoltante se você começa a entender sobre. E é por isso que eles não ensinam isso, e que não tem educação financeira, e que eles tentam bloquear isso, porque quanto mais burra for a população, quanto mais burra as pessoas forem com relação a isso, menos revoltadas elas vão ser, porque elas não vão perceber quão ridícula é essa situação que elas vivem, entende? Vale a pena pra eles não ensinarem isso, mas isso é outro assunto, não vou entrar nisso. Então o dinheiro tá virando digital, tá virando só número na sua tela, então tá cada vez mais fácil deles simplesmente criarem uma coisa que não existe, e agora eles estão querendo implementar um Drex aí, que é a moeda digital do real, né? E aí eles vão ter um controle... Se você começar a entender quão louco vai ser isso, porque pensa comigo, eles vão ser o dono da moeda, eles já são o dono da moeda, mas a moeda sendo digital, eles podem mexer nos códigos da moeda e eles vão te pagar, por exemplo, Bolsa Família, porque o governo ele é bonzinho e ele vai te dar dinheiro de graça. E aí você vai receber esse dinheiro, só que você só vai poder gastar no que eles quiserem.
Se o governo fizer uma parceria com uma empresa, eles vão falar assim, ó, eu vou te dar esse dinheiro aqui, só que você só vai poder gastar nessa empresa que é minha parceira. Tá entendendo? Então vai virar um outro patamar muito louco. Beleza. Qual que é a solução para isso tudo? Por que eu falei no começo que eu ia falar sobre dinheiro e sobre Bitcoin? Porque o Bitcoin ele soluciona todos os problemas. Vamos lá que eu vou te explicar. Quais eram os problemas? Era o problema de centavos, era o problema de transporte porque era pesado, era o problema de falsificação e era o problema de que era baseado em fé. Qual que é a premissa, qual que é a promessa do Bitcoin? O que o Bitcoin vai resolver? Ele resolve os problemas dos centavos, porque você pode trocar 0,0001 Bitcoin, então que se chama um satoshi, né? Então você tem a solução dos centavos. Ele não tem peso, porque ele é digital. Ele não é baseado em fé, porque ele tem um processo. Lembra que o ouro, para ele ter o valor, não preço, valor, eu já falei sobre isso. O valor do ouro era atrelado ao fato de ser difícil de você conquistar ele. E o Bitcoin, como que ele funciona? Ele tem um problema matemático que só computadores conseguem resolver. E para o computador conseguir resolver esse problema, demanda muito tempo e demanda muita energia. Energia mesmo, a energia, a conta de luz que você paga, gasta muita energia pro computador ficar ali rodando, tentando resolver o problema matemático e conseguir conquistar aquele Bitcoin no final. Então o Bitcoin ele tem como antigamente o ouro era... O cara tinha que ir lá, tinha que contratar um cara, ele tinha que ir numa mina, tinha que passar mó tempão para encontrar o ouro, gastando a energia dele, o suor dele para conseguir conquistar o ouro. Basicamente agora é a máquina que gasta energia e gasta tempo para conquistar aquele Bitcoin. Então ele tem uma lógica, ele não é baseado em fé, ele é baseado em tempo e em energia que foi gasta para conquistar aquilo ali. E se você fizer uma conta, o dinheiro que você gasta de energia, de pagando a sua luz, para você conseguir um Bitcoin, é quase a mesma coisa. Então ele tem uma base, ele é atrelado a uma energia que é gasta, a um tempo que é gasto, entendeu? Então ele não é baseado em fé. E o que mais que ele resolve? Ele não tem como ser falsificado, porque ele tem um sistema lá que eu não vou explicar aqui agora porque é muito complexo, é muito complexo. Eu entendo um pouco, eu não entendo muito bem, mas eu entendo sim como que funciona. Então ele não tem como ser falsificado. E eu não tô falando isso e tipo, aí você vai falar assim, ah, você não sabe. Não, é sério, ele não tem como ser falsificado. Então ele resolve todos os problemas. E é por isso que cada vez mais o Bitcoin cresce, porque mais pessoas conhecem isso, mais pessoas descobrem a verdade sobre o dinheiro e começam a perceber que o Bitcoin pode solucionar todos esses problemas, entende? Então é isso que eu queria dizer, eu queria explicar um pouco sobre o dinheiro para quem não conhece e mostrar como o Bitcoin, o porquê que o Bitcoin faz sentido para mim e por que o Bitcoin cresce tanto e cada vez mais pessoas compram Bitcoin. É isso aí. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu gosto de responder comentários. E é isso. Deixa aí sua reflexão, se você conhece, se você sabia a história do dinheiro e por aí vai que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.